Boa noite, Paula. Paula Olá, Cabral. boa noite. Bem-vinda a mais um live da Meta-Análises. Hoje temos a Paula Cabral, que é também um elemento do nosso corpo clínico, não é? E vai-nos falar sobre a psicologia e o desporto. Bem-vinda, Paula. Muito boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a todos. Boa noite, Sónia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme fazer parte desta equipa. E pronto, estamos aqui exatamente para esclarecer algumas coisas e pronto, também deixar espaço para as perguntas que queiram fazer sobre esta área tão fascinante que é a psicologia do desporto. Muito bem, Paula. Tu és psicóloga clínica, portanto, não sei se te interessaste logo, queres-nos explicar como é que aconteceu este teu interesse pela psicologia do desporto? Isto foi logo, porque tu és psicóloga clínica, não é? Interessaste logo pelo desporto, também foste atleta, não é? Provavelmente isso também ajudou e encaminhou-te de certa forma para este interesse. Queres-nos explicar um bocadinho como é que isto aconteceu, esta história? Sim, eu posso explicar como é que se deu o encontro entre a psicóloga atleta ou a atleta e a psicóloga, não é? Pronto. Esta questão do ser psicóloga eu acho que surge primeiro. Eu costumo dizer que ser psicóloga faz parte de mim, embora eu só tenha tomado consciência disso, dessa minha escolha, desse meu caminho no 12º ano. A verdade é que eu posso dizer que eu já nasci psicóloga, ou seja, eu desde pequenina tenho um fascínio enorme por tudo o que seja o comportamento humano, por tudo o que envolva o comportamento, por tudo o que esteja nos bastidores do comportamento, as consequências do comportamento. Portanto, acho que surgiu primeiro, embora sem noção ainda, não é? A psicóloga. A atleta surge mais tarde. Eu iniciei-me numa atividade desportiva aí por volta dos 13 anos, apenas como mera aprendiz, não é? Foi aí que eu comecei a tomar mais contacto com o desporto. Depois começa a competição aos 18, mas ainda num nível muito básico, não era assim nada muito a sério. E a competição mais a sério acontece já no nível veterano, portanto, acima dos 35. Já crescida. Mais crescidinha, pronto. E aí surge verdadeiramente a paixão entre as duas áreas. Pronto. É evidente que se calhar também aqui contribuiu um bocadinho o facto de quando eu entro na faculdade para a licenciatura não havia ainda psicologia do desporto. Se houvesse essa hipótese, era provável que esse cruzamento se tivesse dado de outra forma e seguido outro percurso, não é? Mas a psicologia do desporto surge mais tarde, aí por volta da década de 90, na Universidade do Minho. E, portanto, não havia hipótese, né, nessa linha. Agora, o contacto surge, como é que as duas áreas se ligam para mim? Exatamente quando, mais a nível da competição, quando eu dou por mim, mais até do que atleta, mais na parte da observação, não é? Quando eu começo a observar jogos, quando eu começo a ver o fascinante que é, porque um campo de treino é um palco de emoções, não é? E o fascinante que é observar como é que as pessoas se comportam num campo, como elas se mostram, como elas efetivamente se mostram, porque têm dificuldade em esconder aquilo que se calhar na vida do dia-a-dia o fazem naturalmente, não é? E portanto isso foi-me fascinante cada vez mais e foi crescendo em mim o interesse de trabalhar também nesta área. E começaste logo a pôr em prática, ou seja, começaste a poder pôr em prática a psicologia aliada ao desporto, a conjugar as duas áreas, Paula? Não, essa conjugação surgiu já depois de eu ter entrado na competição mais a sério. Esta fase mais crescidinha, pronto. E surgiu por um desafio também, porque é bom nós dizermos que apesar de, agora sim, esta área está cada vez mais desenvolvida e nós vemos cada vez mais clubes a requisitarem os serviços da psicologia do desporto, certo? Mas durante algum tempo, também numa fase inicial e sobretudo nesta cidade em que nós vivemos, um bocadinho pouco desperta ainda para isso, até porque nós não temos a licenciatura cá, não é? Também, portanto, às vezes passa um bocadinho ao lado, portanto, e eu aqui também devo enaltecer e agradecer a visão de dois treinadores, nomeadamente, e de alguns pais, não é? Que perceberam as potencialidades desta área no desenvolvimento dos seus atletas, dos seus filhos. Pronto. E a minha ligação a esta área surge exatamente assim. Quando, em conversa, eu sou desafiada, não é?
a começar a trabalhar nesta área. Ok, muito bem. E em contexto de atividades de grupo, portanto, atletas em modalidades coletivas ou individuais? Individuais, Individuais. ligada à modalidade que eu praticava. Ligada à modalidade que eu praticava, sim. Okay. Porque é possível fazer psicologia do desporto, tanto em modalidades coletivas como em modalidades individuais, certo? Sim, sim, claro que sim, claro que sim. Para quem nos ouve, para quem nos ouve perceber, não é? Uhum. Sim, 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 sim. A psicologia do desporto aplica-se a qualquer tipo de modalidade, certo? Quer individual, quer coletiva. É evidente que o trabalho pode ser ligeiramente diferente, mas a perspectiva é sempre a mesma, certo? É a trabalhar com um atleta ou com um grupo, não é? Fazendo sempre um trabalho a nível da compreensão dos seus comportamentos em campo, daquilo que está nos bastidores dos seus comportamentos, das consequências destes comportamentos, não é? E potencializando sempre a sua forma de estar, o seu rendimento desportivo, mas também o seu desenvolvimento pessoal. Porque há bocadinho quando dizia que qualquer campo é um palco de emoções, não é? Eu acho que efetivamente alguém que queira ser atleta rentabilizaria muito mais a sua performance se fizesse previamente um trabalho de autoconhecimento emocional e gestão emocional. Isto é uma coisa que eu acho que ainda não está muito... Nós ainda não estamos muito sensibilizados para isso. Eu acho que culturalmente nós, quando pensamos no desenvolvimento de um ser humano, nós ainda apostamos muito, mesmo em termos de sistema educativo, ainda apostamos muito no desenvolvimento, pensando na parte cognitiva, não é? A aprendizagem vem muito pela acumulação de saberes, não é? E descuramos muito a parte emocional. Ora, a parte emocional é muito importante, é o nosso suporte, é o nosso equilíbrio. Portanto, o que muitas vezes se gera são desequilíbrios. Ora, o desporto é fantástico exatamente a este nível, não é? Porque é um verdadeiro palco de emoções e se o atleta se autoconhecer, saber exatamente quais são as emoções que o definem de alguma forma, se aprender a geri-las, não é? Quando está em competição, nomeadamente, vai poder seguramente rentabilizar muito mais aquilo que é e onde pode chegar. Uhum. Ok, muito bem. Então, Paulo, explica-nos uma coisa. Quando um atleta chega à tua consulta, como é que tu procedes? Como é que eu percebo? Eu procuro conhecê-lo, não é? Procuro que ele me fale de si, que me diga quem é. Portanto, fazes uma consulta normal. Podemos dizer isso, não é? Sim, sim. Fazes uma consulta normal. Ou seja, as coisas, o trabalho não é direcionado única e exclusivamente para a atividade que ele pratica, mas sim para a pessoa que te procura. Podemos dizer isso? Sim. Muito bem. Sim, porque ele é um ser humano completo, não é? Ele pode ir ali como atleta, porque depois temos a parte também de trabalhar as expectativas. Pronto, depois já podemos ir, daqui a bocadinho já podemos entrar por aí, que isso é uma parte também muito importante. Pronto, mas ele, antes de tudo, é um ser humano, não é? Pronto, portanto, e esta é se calhar uma das grandes diferenças da psicologia do desporto em relação, por exemplo, ao coaching, ok? Porque a psicologia do desporto trabalha o atleta por inteiro, não é? Trabalha-o como ser humano, porque não podemos dividir a pessoa, não é? Se calhar é importante, porque há muita confusão, não é? Há muita confusão entre o coaching, não é? E aquilo que é a psicologia do desporto, inclusivamente até muitas vezes na procura de uma ajuda, não é? Muitas vezes as pessoas, e nomeadamente os atletas, não sabem muito bem aonde se dirigir, quem é que podem procurar, quem é que são as pessoas credenciadas que podem procurar e muitas vezes até são induzidos em erro. Como é que tu recomendarias que pudesse ser feita essa procura, Paula, para que as coisas corressem bem e que as pessoas não fossem, de certa forma, lesadas, não é? Como é que tu recomendarias que isso pode ser feito, não é? Pronto, estamos a falar de trabalhos um bocadinho diferentes, certo? Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos a falar de alguém que já tem este pré-conhecimento, não é? Que já tem este trabalho pessoal feito e que precise de mera correção estratégica, não é?
algum procedimento, de alguma, lá está, alguma correção a nível da performance, aí portanto, coisas muito superficiais, é? Coisas muito superficiais, aí pode perfeitamente valer-se de coaching, ok? E procurar alguém dessa área. Agora, quando quer um trabalho mais completo, mais alargado, certo? Aí convém que procure um psicólogo do desporto, certo? Então, mas um coach, qual é a formação dele? O coach faz exatamente um bocadinho este trabalho mais superficial, por exemplo, normalmente acompanha o atleta num jogo e, portanto, faz pequenas correções, certo? O objetivo é exatamente maximizar o potencial do atleta em termos estratégicos, certo? Okay, mas em termos de uma coisa mais específica, mais superficial, mais pontual. Mas em termos de formação de base, um coach é um psicólogo ou pode não ser um psicólogo? Pode não ser um psicólogo, sim. Não tem que ser um psicólogo. Como é que é feita essa formação? Como é que uma pessoa pode ser coach? É assim, pode fazer um curso, é assim, eu não sei exatamente em termos de durabilidade qual é o mínimo, não é? Ou seja, não conheço nenhuma licenciatura em coaching, não sei se há, sinceramente, também não posso dizer que não haja, não conheço, mas parece-me que é uma formação pela própria especificidade da tarefa em si, não é? Que é uma coisa mais rápida, sim, mais rápida. Uma formação muito mais rápida, exatamente, porque é demasiado, é muito específica, certo? Lá está, é uma coisa muito superficial. Nós, quando falamos de um psicólogo do desporto, estamos a falar de alguém que faz uma licenciatura, que faz mestrado, não é? Quer dizer, estamos a falar num mínimo de 5 anos, 4, 5 anos, portanto, é uma formação completamente diferente, a preparação é completamente diferente, não é? Porque, lá está, nós quando estamos a falar em trabalhar um ser humano, quando estamos a falar em perceber o comportamento, as variáveis do comportamento, o que é que está por detrás do comportamento, as consequências, estamos a falar de um trabalho muito mais alargado, muito mais profundo, não estamos a falar de coisas estratégicas, não estamos a falar de rentabilizar performance num jogo, estamos a falar de muito mais que isso, certo? Ok, muito bem. Portanto, é importante fazer esta diferenciação, não é? É importante fazer esta diferenciação. Ok, muito bem. Eu estava-me a lembrar que houve uma altura, aqui há uns anos, não é? Quando nós fomos campeões numa modalidade que é talvez a mais conhecida de todas, que é o futebol, não é? Houve um atleta que veio a público agradecer publicamente, não é? Passa o pleonasmo uma, penso que era uma senhora, não é uma coach ou mental coach. Mental coach. Na altura, isso foi uma coisa muito importante na área, nesta área, sobretudo porque enfatizou a importância dos aspectos, precisamente dos aspectos psicológicos, não é? Nas modalidades esportivas. Mas a verdade é que eu falo no futebol porque talvez seja a modalidade que tem acesso a mais dinheiro, não é? Porque infelizmente outras modalidades não têm tanto plafond, não podem ter acesso a tanto dinheiro, mas a verdade é que os grandes clubes de futebol, ou sem ser de futebol, todos eles já têm não só um, mas às vezes até vários psicólogos integrados nos seus quadros, não é? Penso que é assim, não é, Paula? Sim, e ainda bem. Pronto, nós sabemos também que funcionamos muito por modas, não é? Pronto. Apesar de tudo, temos que, enfim, enaltecer que pelo menos começou-se a falar mais nos fatores psicológicos e na importância deles, não é? Portanto, isso também temos que enaltecer. Agora, estou inteiramente de acordo que este trabalho ainda não é uniforme e tenho pena que assim seja, porque efetivamente continuamos a ter um desporto rei, não é? Que já vai tendo o privilégio de ter psicólogos nas suas equipas, e eu acho isso fantástico, mas temos todo um outro conjunto de modalidades que ainda não tem, e alguns têm que ficar mesmo só pelo coaching, não é? E tenho pena disso, e por isso é que eu estava a dizer há bocadinho que não podia deixar passar e não podia deixar de agradecer a esses pais e esses treinadores, não é? Que tiveram um bocadinho esta visão, não é? Que foram um bocadinho mais além e quiseram e perceberam a potencialidade que esta área poderia ter no rendimento dos seus atletas.
E, portanto, isso é sempre de enaltecer, porque efetivamente temos ainda muitas modalidades que não têm, não podem contar com o Serviço de Psicologia do Desporto. E tenho pena, não é? Tenho pena. Exatamente, exatamente. O que é que se pode trabalhar? Quais são os aspectos que se podem trabalhar num atleta, Paula? Que aspectos? Para além do conhecimento, pronto, mais generalizado enquanto pessoa, não é? Que tem que ver com outras coisas que são trabalhadas também nas outras pessoas, não é? Quais são os aspectos que nós especificamente podemos, os psicólogos do desporto, podem trabalhar nos atletas? E é que há... Ora, isso também varia muito se a modalidade é individual, se é coletiva, certo? Mas, por exemplo, a questão da autoimagem, certo? É muito importante. Por exemplo, numa modalidade que seja mais individual, isto é uma coisa que é extraordinariamente importante, porque o atleta, e estou a falar nomeadamente da modalidade que eu pratico e, portanto, que eu acompanho mais, o atleta está exposto, certo? Não pode estar escondido, está a ser observado. E, portanto, se ele não tem uma boa autoimagem, isto, por exemplo, pode ser um fator condicionante do seu rendimento. Daí eu dizer que é tão importante trabalhar a personalidade do atleta, certo? Isto, por exemplo, é um fator muito importante. Claro que, por exemplo, se estivermos a falar de uma modalidade coletiva, isto pode-se esbater um bocadinho mais, porque o atleta pode se esconder no outro, não é? Pode servir-se do grupo para se diluir, para se esconder, para passar mais despercebido. Uma modalidade individual, isto não acontece. Pronto. E há treinos muito engraçados que eu cheguei a acompanhar de uma atleta, exatamente que acontecia isto, ainda por cima. Estamos a falar de uma modalidade em que há alguma exposição do corpo, porque a dada altura, até pela altura do ano em que há mais competição, era necessário uma roupa mais leve e, por exemplo, isto para uma adolescente, não nos podemos esquecer que a competição, para ser levada muito a sério, normalmente começa numa fase muito precoce, não é? Pode começar logo aos 7, 8, 9 anos, portanto estamos a falar de uma altura de formação de personalidade, estamos a falar de uma altura em que começa a haver uma outra atenção a si mesma, ao corpo, ao outro, ao grupo, à atração pelo sexo oposto. Pronto, há aqui um conjunto de coisas que podem condicionar, não é? o atleta e o seu rendimento, porque ele é um ser humano. Pronto. E, portanto, isto só para falar em alguns aspectos que se podem conversar. A questão das emoções é extraordinariamente importante. Eu insisto muito nisto porque é efetivamente um ponto fulcral, porque o desporto, mais até se calhar que algumas atividades do dia-a-dia, vive muito da gestão das emoções, certo? Porque é assim, em qualquer modalidade há aprendizagem de gestos técnicos, certo? E, portanto, isso é tudo muito importante, mas depois há a parte de quem os vai executar, que é o atleta, e que não é nenhum robô, é um ser humano. Depois há a questão, por exemplo, do treino, da diferença entre o treino e uma competição, em que no treino, se calhar, estão só os colegas ou só está o treinador, numa competição há uma exposição. Sim. Aqui, mais uma vez, há uma diferença entre a modalidade ser individual e ser coletiva, porque individual o atleta está sozinho. Por muito que tenha aprendido tecnicamente, a verdade é que está sozinho e vai ter que aplicar. E vai ter que aplicar os gestos técnicos, mas não pode deixar a sua personalidade fora. E, portanto, aqui, por exemplo, se não tiver uma boa gestão emocional em determinados momentos, porque o rendimento não é sempre igual, volto a frisar, o atleta não é nenhum robô, não tem um funcionamento mecânico, não é? Portanto, em determinados momentos vai ter oscilações e aprender a gerir isso, aprender a trabalhar isso. Isso é fundamental. Tudo bem que numa modalidade coletiva isto também pode acontecer, é um bocadinho mais diluído no grupo, certo? Mas é fundamental trabalhar as emoções. Porque, efetivamente, o que acontece no desporto e num campo é exatamente isso. Enquanto que no dia-a-dia nós vamos conseguindo controlar, não é? Nós vamos passando uma imagem, nós conseguimos moldar-nos às pessoas, às situações, aos ambientes. Num campo, isso dilui-se muito, há momentos em que quase desaparece, é quase que o atleta fica nu consigo,
não é? E, portanto, depende muito da sua capacidade para ir gerindo as situações como elas vão acontecendo. Porque nunca é possível treinar tudo aquilo que pode acontecer num campo. Uhum. Muito bem. Paula, eu se calhar, se não te importares, iria começar a ler algumas perguntas que temos aqui das pessoas que nos estão a ouvir. Temos aqui uma primeira pergunta da Conceição Vinha, que pergunta assim: como se trabalha um atleta que não sabe lidar com a derrota? Que não sabe? Não percebi. Lidar com a derrota e, em sentido contrário, vive endeusado nas suas performances. Ok. Pronto, aqui estamos a falar de uma coisa que me parece importante e se eu não estiver depois a responder, eu agradeço à pessoa que escreveu a pergunta que reformule sem problema nenhum. Pronto. Uma das coisas que também é importante diferenciar no trabalho que se faz, e eu há bocadinho referi isso assim muito por alto, mas depois não entramos em pormenor, que é a questão de nós podemos trabalhar, quando trabalhamos as expectativas, não é? Que é outra coisa que também se trabalha com os atletas, que isso também é importante no primeiro momento em que estamos a conhecer a pessoa, perceber quais são as expectativas dela, onde é que se baseia, porque nós podemos trabalhar a expectativa do êxito ou podemos trabalhar a expectativa da eficácia, ok? Se trabalhamos a expectativa do êxito, é exatamente quando o atleta põe só no resultado a sua expectativa e, portanto, faz depender a sua performance do resultado. Quando falamos de expectativa de eficácia, o trabalho é diferente, porque, independentemente do resultado ser logo aquele pretendido, neste caso, vitória ou derrota, trabalha-se exatamente os componentes para chegar lá, ou seja, por exemplo, vou utilizar o exemplo do ténis, a questão do, por exemplo, trabalhar num jogo o ponto a ponto, ok? Focar-se naquilo que está a fazer naquele momento, procurar fazer fixar-se mais no gesto técnico em vez de estar a apontar para o resultado. Portanto, estamos a falar de trabalhos diferentes, não é? Portanto, parece-me a mim que o essencial é exatamente fazer mais um trabalho a nível da gestão da eficácia, porque se calhar depois o êxito é mais facilmente atingido. E por outro lado, também estamos a retirar um bocadinho o peso, não é? Porque quando nós pomos muito peso no resultado, isso pode, e lá está, depois também depende da personalidade do atleta, não é? Mas podemos estar não só a fraudar expectativas, mas também a prejudicar a sua performance. Muito bem. Temos também uma outra pergunta da Mané Moura, que pergunta: como explica tanta agressividade no desporto de competição? Isso tem um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer e que é uma das coisas que eu acho fascinante e que me fascinou no desporto. Não é a agressividade em si, como é lógico, isso não fascina ninguém, acho eu. Mas, efetivamente, o desporto permite um bocadinho este descontrole que eu estava a referir há bocadinho, não é? Quer dizer, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia em que nós temos regras, nós sabemos mais ou menos que temos que nos comportar de uma determinada forma para podermos ser aceitos, para podermos até ser considerados. O desporto permite um bocadinho, não estou a falar que a modalidade tem as suas regras, não é isso que eu estou a falar, mas o desporto permite um bocadinho exatamente esta exuberância, esta falta de controle, este entregar ao que nós temos de mais emocional. E isso é socialmente aceito, não é? E isso é socialmente aceito e até promovido, como se vê, por exemplo, aqui há uns... Exatamente, porque no fundo todos nós ansiamos por ter alguns momentos ou algum espaço onde não tínhamos que nos controlar, não é? E, portanto, o desporto oferece isso. E lá está. E depois tem essa parte, porque efetivamente digamos que é uma área mais ou menos universalmente reconhecida em como nós nos podemos soltar. Pronto. E portanto não somos punidos por isso, de alguma forma. E portanto isso também favorece a que haja esta explosão. Pois lá está, pois cada um explode conforme a gestão, melhor ou pior, que tiver de si mesmo e das suas emoções, não é? Daqui a importância de trabalharmos o nosso equilíbrio, porque se nós formos pessoas equilibradas, ou seja, não quer dizer que não possamos demonstrar as nossas emoções, mas se calhar
fazemos de uma forma também ela equilibrada. Agora, quando nós até não conhecemos, não sabemos quais são as emoções que nos regem, que nos definem, não é? Numa situação destas, mais facilmente elas ganham um campo e se soltam. E às vezes de uma forma descontrolada. Há uma expressão que é muito usada, que é esta coisa do instinto assassino, não é? Isto é muito usado na política, isto é muito usado também no desporto. Se este instinto assassino for bem usado, é isto que estás a dizer, Paula, se isto for bem usado no desporto, pode ser fantástico. Pode, mas para isso é preciso que eu o reconheça. A primeira coisa, que eu saiba que eu tenho, não é? E que o saiba gerir, exatamente para depois o aplicar naqueles momentos específicos em que me pode rentabilizar, certo? Agora, se eu não o reconheço, ou seja, se eu não sei que eu tenho, não posso reconhecer. Se não posso reconhecer, não sei gerir. Se não sei gerir, ele vai se soltar quando tiver oportunidade. É um bocadinho isso que acontece. Exatamente, uma questão de controlo, não é? Temos aqui mais questões. Uma questão do Vítor Vinha. Boa noite. Nos desportos individuais é taxativo que o trabalho recai sobre o individual. Nos desportos coletivos, esse trabalho recai sobre o coletivo ou também sobre o individual? Eu acho que aí deve ser sobre, porque reparem, vamos lá ver uma coisa, a modalidade pode ser coletiva, não é? E há, se calhar, uma maior pressão até da equipa, mas a equipa é constituída por indivíduos. Portanto, o ideal é trabalhar o indivíduo e depois trabalhar o grupo. Não é fazer o trabalho só numa área ou só noutra. É muito mais eficaz quando se trabalha o indivíduo e depois se trabalha a equipa. Até porque uma coisa é o comportamento do indivíduo, outra coisa é o comportamento do indivíduo em grupo. E é fundamental trabalhar os dois aspectos. Muito bem. Temos aqui mais uma questão da Susana Marques. Qual o nível de expectativa que um atleta deve ter? Isto é, será benéfico ter expectativas demasiado desfasadas das suas capacidades, quer seja abaixo ou acima? Pronto. Lá estamos nós na importância de que o atleta se conheça, certo? Porque é evidente que o ideal é que tenha expectativas adequadas às suas reais capacidades, sendo que não estamos com isto a dizer que um atleta não pode evoluir, mas as suas expectativas devem ser ajustadas ao nível em que está. Se evoluir, pode alargar as expectativas, porque muitas vezes pode ser perigoso, e daqui a importância de se conhecer, porque pode ser perigoso gerar expectativas muito elevadas em relação ao nível em que está. E isto normalmente gera frustração. Pronto. Portanto, daqui a importância de cada atleta se conhecer. E depois é assim, depois também acontece muitas vezes este fenómeno, mesmo numa modalidade individual, quando estamos num grupo de amigos que praticam todos a mesma modalidade, vamos imaginar, até estão todos no mesmo escalão, mas as pessoas são diferentes. E às vezes há uma partilha de expectativas e, no entanto, as pessoas são diferentes. Estão em níveis diferentes e às vezes eles podem reconhecer ou não. E, portanto, se eu estiver num grupo com outra pessoa que tecnicamente até está mais evoluída ou está num outro nível, é evidente que as minhas expectativas não devem ser iguais às da outra pessoa. As minhas expectativas devem ser adequadas à fase em que eu estou, para eu ter mais confiança de que vou atingi-las. Eu não devo gerar expectativas de um nível a qual eu ainda não estou, porque então o que eu estou a oferecer a mim mesma, é uma fonte de frustração, ou a grande probabilidade de ficar frustrada. Exatamente. De certa forma, temos aqui uma questão da Mariana Costa que toca um bocadinho nisso, que é, no desporto coletivo, como gerir a relação e a autoestima entre colegas de equipa em que há claramente jogadores com mais destaque que outros? Estamos a falar de destaque em termos de quê? De eficácia? Era importante nós percebermos isto. É assim, quando estamos a falar de modalidade de grupo, embora todos sejam diferentes, uma das coisas que é importante trabalhar é exatamente, ao trabalhar o grupo, temos que trabalhar o indivíduo, não é? Mas quando trabalhamos o grupo temos que perceber e temos de alguma forma também dar isso a entender ao grupo, que todos são peças importantes.
Por isso é que é importante ver aqui qual é o destaque. Estamos a falar de quê? Porque se calhar, por exemplo, no futebol há jogadores que, pela sua posição no campo, têm mais probabilidade de marcar golos do que outros, então, mas para eles marcarem, há todo um outro trabalho que outros têm que fazer. Todos são importantes. Isto é fundamental trabalhar. Individualmente e depois em grupo, que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, certo? E mesmo que, e nós sabemos que muitas vezes acontece que, em equipas que tecnicamente pode haver jogadores que, lá está, estão mais evoluídos, ou pelas suas características próprias, porque não são todos iguais, certo? Mas o que é importante é que cada um, dentro das características que tem, dentro do papel que tem, perceba que é válido, que é importante e portanto, que todos são de alguma forma. Ou seja, e às vezes isto pode acontecer, pois isto é que às vezes gera algumas rivalidades, porque um pode ter, eventualmente, ser mais conhecido, ter mais nome, e portanto, às vezes pode fazer com que outro atleta da mesma equipa se anule. Pronto, isto também é preciso ter alguma sensibilidade para trabalhar estes aspectos. Uhum. Temos aqui mais uma questão, que é da Conceição Vinha, novamente. Como a psicóloga doutora Paula Cabral ajuda a atleta Paula Cabral em competição quando percebe que não está a executar corretamente a parte técnica e tática? Então, Paula, olha. Ora bem, normalmente a atleta, não é? Leva um registrozinho daqueles pontos que tem que trabalhar, certo? Porque uma das coisas que a psicóloga pode aconselhar à atleta é exatamente, depois de feita uma análise de quais são as suas competências e daqueles aspectos que tem que trabalhar e de quais não se pode esquecer, pode-lhe recomendar, não é? Que leve esses pontos por escrito e depois, no intervalo dos jogos, consultar, ver o que é que está a fazer, o que é que não está a fazer. Fala uma com outra, não é? Fala uma com outra. Mas esta questão do diálogo interno é muito importante. E numa modalidade individual é fundamental. Por isso é que eu defendo sempre este trabalho individual, este trabalho de autoconhecimento. Porque numa modalidade individual, efetivamente, o atleta tem momentos em que se sente verdadeiramente só. Pode ter o treinador fora, pode ter elementos da sua equipa fora, pode ter amigos fora, mas dentro das linhas está sozinho. E, portanto, tem que ser o primeiro a incentivar-se, tem que ser o primeiro a dar ânimo, tem que ser o primeiro a estimular, tem que ser o primeiro a puxar por si. E, portanto, quanto melhor se conhecer, estará em melhores condições de o fazer. Uhum. Olha, Paulo, então eu aproveito para perguntar uma coisa, não é? Que é, tu própria, enquanto pessoa e enquanto psicóloga, já fizeste o teu próprio percurso pessoal de conhecimento, certo? Sim. Tu própria é fundamental. Uma análise, não é? Sim, Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, claro que sim. Aliás, eu aproveito para dizer, nós temos vindo a falar sobre isto ao longo destes lives e aproveito para dizer uma coisa que é o seguinte, não há elemento nenhum do corpo clínico da meta-análises que não tenha feito um processo pessoal, ou de psicoterapia ou de psicanálise, porque isso é uma condição sine qua non para se entrar como técnico na meta-análises, não é? Como psicoterapeuta ou como psicanalista, não é? Portanto, não estou a falar de outras valências. Agora, para entrar no corpo clínico da meta-análise com estas valências, isso é uma condição sine qua non. Portanto, Paula, se quiser explicar um bocadinho sobre isso, ou seja, aquele processo que tu disseste que é tão importante de autoconhecimento, tu também já o fizeste, não é? Sim. Fiz e foi fundamental para mim e é fundamental neste processo, porque é assim, como é que eu para ajudar o outro, não é? Eu para estar receptiva ao outro, eu para ouvir o outro, eu tenho que estar vazia de mim. Exatamente para poder acolher o outro e reconhecer e ajudá-lo a encontrar-se, porque se eu não tiver este processo de análise foi muito importante. Porquê? Exatamente por causa disto. Se eu não me conhecer, se eu não tiver plena consciência de quem sou,
O que é que pode acontecer num processo terapêutico? Pode haver interferência de fatores que são meus, que vão exatamente interferir no processo, com a pessoa que eu estou a ouvir e que estou a acolher. Certo? E, portanto, a análise nesse sentido foi fundamental, porque ao permitir conhecer-me, permite-me que eu, quando estou num processo, eu consigo esvaziar-me para acolher o outro e acolher tudo aquilo que o outro tem para me dizer. Exatamente. Eu fiz este processo durante algum tempo, mais ou menos, agora não consigo precisar, mas à volta de 2 anos, talvez, um ano e meio, 2 anos, e foi fantástico. E, portanto, posso dizer na primeira pessoa a importância que é nós podermos conhecermos e sabermos exatamente quem somos, como gerir todos os nossos aspectos. Ok, obrigada. Temos aqui uma outra questão, uma dúvida da Manuela Cabral. Dúvida. Fala-se do apoio psicológico aos atletas. Não seria também importante o acompanhamento psicológico dos treinadores? Sem dúvida, e a propósito disso, devo dizer que a aplicabilidade, digamos assim, da psicologia do desporto até começou assim. Ou seja, os treinadores iam ao consultório e levavam os historiais dos seus atletas, não é? Para depois, eventualmente, irem depois junto dos atletas trabalhar os aspectos que, entretanto, sobre os quais tinham conversado com o psicólogo. Que a dada altura é evidente que se percebe que deve ser o próprio indivíduo a estar em contacto, não é, com o psicólogo. Mas inicialmente é isso. Mas isso, portanto, faz todo o sentido, porque efetivamente o treinador é um elemento-chave no processo. E, curiosamente, aliás, eu há bocadinho referi isso, quando eu fui contactada ou desafiada para trabalhar com atletas, inicialmente fui exatamente por um treinador, que exatamente percebeu isso, ou seja, percebeu que o meu trabalho poderia ser muito válido junto dos seus atletas, mas que a dada altura também percebeu que o seu trabalho como treinador também poderia ser rentabilizado se ele próprio pudesse ser acompanhado. Lá está, porque o treinador também é um ser humano, não é? Acaba também por... ou seja, o seu processo de autoconhecimento também é fundamental no seu trabalho com os atletas, pelo mesmo processo que eu já disse há bocadinho, ou seja, se ele souber identificar os seus aspectos, quando vai trabalhar com os atletas, ele consegue mais facilmente separar o que é seu do que é dos atletas, porque senão corre o risco exatamente de não direcionar tanto o trabalho com os atletas, mas estar, se calhar, num treino, ou a recair sobre os atletas, ou seja, o seu trabalho pode ser um bocadinho comprometido, exatamente se não passou primeiro por este processo de autoconhecimento. E, nomeadamente, esse treinador, e depois, mais tarde, acompanhei uma outra atleta, em que o treinador também acabou por usufruir desse trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma. O treinador também beneficia de um acompanhamento. Muito bem. A Mariana Costa pergunta: qual o papel dos treinadores na recomendação aos seus atletas de procurar um psicólogo do desporto? Cabe ao treinador captar essa necessidade no atleta? Pode caber, é assim, depende também de que faixa etária que estamos a falar, não é? Pronto, tanto pode ser os pais, como pode ser o atleta. Se estivermos a falar de um atleta adulto, à partida é o próprio atleta que vai. Agora, se estivermos a falar de uma faixa etária mais baixa, não é? Tal como um professor, não é? Porque é um professor daquela modalidade, acaba por ser. Portanto, passa muitas horas com o atleta e, portanto, apercebe-se exatamente por aquilo que eu estava a dizer, como num campo de treino é um palco de emoções, não só, claro que isso nota-se mais na competição, mas no treino também se nota e, portanto, o treinador tem uma posição privilegiada junto do atleta para se aperceber, às vezes em primeira mão, de que é preciso fazer um trabalho. Portanto, sim, quando falamos das camadas mais jovens, provavelmente o treinador é a pessoa que está mais bem posicionada
para referenciar o atleta. Muitas vezes há coisas que se notam num treino que se calhar não se manifestam em casa, nem se manifestam na escola, por tal questão que estávamos a falar, porque há outro tipo de regras, há outro tipo de situações que às vezes podem mascarar ou não permitir que o atleta demonstre tanto, não é? Exiba tanto, digamos assim. Uhum. E da tua experiência, Paula, como é que é acolhido esta recomendação por parte dos treinadores? Como é que é acolhido junto dos pais? Nem sempre é fácil. Pronto, nem sempre é fácil. Eu acho que ainda existe um bocadinho, embora já estejamos muito mais avançados, já estamos numa fase de maior abertura, mas da parte de alguns pais ainda é um bocadinho complicado, porque ainda há mas lá está, mas isto às vezes também tem a ver com os próprios pais, mas às vezes já há algum receio de que reconhecer que o filho pode beneficiar ou pode precisar de algum trabalho, às vezes há pais que têm dificuldade em perceber que isso não tem a ver com o seu papel enquanto pais, que não está em causa nenhuma culpabilização de nenhum tipo, ninguém está a dizer que são melhores ou piores pais, não é? Alguns pais ainda têm alguma dificuldade em lidar com isto e quando ouvem falar um psicólogo, às vezes, pronto, extrapolam logo para algum problema mais grave, quando não tem que ver. Há outros que acolhem muito bem e percebem exatamente que trabalhar o seu filho a nível da sua personalidade, das suas emoções, pode potenciar o seu rendimento. E, portanto, há pais que acolhem muito bem. Eu tive o privilégio também de trabalhar com atletas e os pais, nomeadamente uma atleta, foram exatamente os pais que me abordaram nesse sentido. Depois veio o treinador também, mas foram os pais até que fizeram o primeiro contacto. Uhum. De certa forma, temos também aqui uma pergunta do Vitor Vinha que vai um pouco neste sentido também. O que é mais difícil, gerir as expectativas dos atletas ou dos pais? Pronto, mais uma vez, depende muito também da faixa etária dos atletas, não é? E também depende das expectativas de ambos, porque nós encontramos pais que são muito exigentes, que têm expectativas até mais elevadas que o próprio atleta, não é? E lá estamos nós, na tentativa de perceber, de identificar e depois de adequar. Às vezes não é fácil, mas eu acho que tudo é possível, ou seja, também depende muito da nossa postura, da nossa atitude, não é? Se nós tivermos uma postura de abertura, de acolhimento, de perceber quem são as pessoas que estão à nossa frente, o que é que elas pretendem, o que é que elas querem, em que fase é que elas mesmas estão, não é? Depois acaba tudo por ser trabalhável e portanto, acaba por se resolver. É evidente que a nossa preocupação é o atleta, lógico, mas não nos podemos esquecer da envolvência e não podemos esquecer de tudo o que está à volta e é importante também trabalhar os pais, certo? Mas pronto, depende muito da faixa etária. Tens feito isso, Paula? Alguma vez aconteceu tu teres que trabalhar os pais também? Os pais, ou individualmente, ou enquanto casal, paralelamente ao trabalho com os atletas? Sim. Sim. Tem que haver, convém haver pelo menos essa abertura, certo? Respeitando o espaço de cada um, como é lógico, não é? A confidencialidade, a privacidade do espaço, mas sim, convém haver essa abertura. Eu até fiz um trabalho muito, muito engraçado, muito gratificante, exatamente com uma atleta, com os pais e com o treinador. E a dada altura nós tínhamos reuniões, exatamente, porque era importante, a dada altura eu percebi que era importante que cada um tivesse um papel ativo, porque havia ali uma dinâmica muito própria, ok? E era importante que cada um percebesse que era importante e que é importante para os outros. Lá está. Aquilo que eu há bocadinho estava a defender em termos do trabalho de equipa, aqui também se pode formar uma equipa. Porque muitas vezes existe esta equipa, existe um atleta, existe um treinador, existem os pais. E isto é uma equipa.
Para que as coisas funcionem, é importante que todos se sintam importantes, que todos percebam qual é o seu papel, e às vezes é necessário ajustar exatamente isto, para que o atleta, e é evidente que estamos a falar de uma faixa etária mais baixa, digamos assim, não é? Portanto, em que o atleta não é independente. Pronto, mas às vezes é importante isto, para que o atleta possa crescer, é importante que ele perceba que tem esta equipa à volta dele e que cada um percebeu que tem o seu papel. Pronto, e às vezes este trabalho facilita também a que o atleta seja deixado mais solto para poder crescer e para poder maximizar as suas potencialidades. Às vezes é preciso deslindar aqui alguma coisa de base para criar condições para que depois o trabalho com o atleta se possa fazer de uma forma mais solta. Okay. Não sei se foi muito clara, se ficou aqui alguma dúvida relativamente a isto. Claríssimo. Outra questão da Conceição Minha. Considera que a falta de acompanhamento psicológico dos treinadores é o espelho da violência verbal quando as suas equipas perdem? Assim, de repente lembro-me logo de um, não é? Pronto, enfim, eu não gosto muito de fazer leituras assim lineares, porque enfim, há sempre um conjunto de variáveis que é importante ter em conta, não é? Agora que, enfim, às vezes há falta de acompanhamento dos treinadores, sim, quer dizer, não sei se podemos fazer, podemos sempre, não é? Mas não sei se será legítimo fazer assim uma leitura tão direta, uma ligação tão direta. Mas que não há dúvida nenhuma que seria muito importante fazer um acompanhamento dos treinadores, ou que os treinadores percebessem que também para eles é importante, enquanto pessoas e para a sua função, eles próprios recorrerem aos nossos serviços, isso sem dúvida nenhuma. Isso facilitaria muito o seu trabalho e também aquilo, e um bocadinho na linha do que eu estava a dizer, facilitaria muito também o rendimento do próprio atleta, porque às vezes há atletas que até trabalham a nível individual, mas depois a verdade é que ficam muito presos, porque estão muito condicionados pelos treinadores, não é? E se um treinador, por exemplo, que não lide bem ou não aceite bem que o atleta esteja a ser acompanhado, pode interferir no trabalho, consciente ou inconscientemente, e isto pode ser complicado de gerir. Uma questão da Inês Falcão. Segundo a linha de raciocínio apresentada, é recomendada a terapia familiar para um acompanhamento mais completo e frutífero? Às vezes dava jeito, não é? Acredito. Não, é giro. Essa questão é muito gira. Pode ser. Ou seja, o que a mim me parece recomendável, e mais uma vez estou-me a referir a faixas etárias mais baixas, não é? Em que o atleta ainda está muito dependente, ainda está num processo de crescimento, eu recomendo sempre que haja uma abertura da nossa parte a todos os componentes da equipa. E para mim a equipa nestas faixas é exatamente composta pelos pais, pelo atleta e pelo treinador. E portanto nós temos uma primeira abertura para conseguirmos identificar e conseguirmos perceber em que ambiente é que nos estamos a mexer, certo? Quem são aquelas pessoas? Quem são aquelas pessoas para o atleta? E depois, eventualmente, pode ser necessário ou podemos recomendar que isso seja feito. Agora, não diria isso à partida, certo? Ou seja, sem percebermos com o que é que estamos a lidar, a realidade com que estamos a lidar, recomendar que todos fossem logo sujeitos à terapia, certo? Isso é uma coisa que eu acho que primeiro tem que ser avaliada, lá está. Primeiro haver um trabalho de abertura da nossa parte, o tal trabalho de confiança, de criação de uma aliança, não é? Neste trabalho de procurar construir aqui uma aliança de trabalho, aí sim identificar se é necessário ou não. Em casos em que possa ser necessário, benéfico, e as pessoas estejam dispostas, não é? Porque não se força ninguém a nada, como é lógico,
dependendo também da abertura das pessoas, podemos recomendar, ou não. A Ana Sofia Rochinha pergunta o seguinte: em 2 atletas com condições físicas e técnicas semelhantes e, consequentemente, resultados desportivos muito parecidos, são os fatores psicológicos que podem decidir o resultado? Sim, sim. Tem um peso enorme, sem dúvida nenhuma que tem um peso enorme. E isso é muito engraçado ver, e eu já tive a oportunidade de ver, isso em campo, em ação, em competição. Em que muitas vezes nós estamos a assistir a um jogo de 2 jogadores que tecnicamente têm o mesmo nível, okay? Fisicamente também têm, são muito equivalentes em termos de suas competências, e depois o que é que faz a diferença? A maior parte das vezes é exatamente isso. É a sua capacidade de gerir as emoções e de as utilizar em seu proveito, rentabilizar aquilo que são. E isso faz a diferença em termos de resultado. Pronto, e aí que tu podes ajudar, Paula. Tu podes ajudar. A Mariana Costa pergunta o seguinte: quando um treinador quer apostar num atleta jovem e os pais não estão de acordo nem disponíveis para esse investimento, qual o impacto na motivação e no rendimento desse atleta? Queres que repita a pergunta? Sim, sempre ficou meio uma dúvida. Quando um treinador quer apostar num atleta jovem e os pais não estão de acordo nem disponíveis para esse investimento, qual o impacto na motivação e no rendimento desse atleta? Ora bem, aí, por exemplo, o treinador pode fazer a diferença. Ok? Porque, mas mais uma vez, é importante conhecer o atleta, porque mesmo não tendo condições de base para, ou seja, o atleta, se lá está, se do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da sua gestão de emoções, tiver algum equilíbrio, ele pode querer lutar. Pode querer sempre lutar e pode querer sempre opor-se e, portanto, querer evoluir. Não é? Aqui também é importante percebermos que estamos a falar de quê? Ou seja, avaliar que tipo de personalidade é que temos ali, certo? Agora, acho que o treinador aqui pode ter um papel fundamental. Se for um treinador mais sensível para a importância da componente psicológica, por exemplo, pode, e uma vez que passa muito tempo com o atleta, eu suponho que estamos a falar de uma modalidade, mais uma vez, em que há competição, certo? E que a partir de um determinado nível passa muitas horas com o atleta. Suponho que seja isso que estamos a falar. Portanto, isto para dizer que a partir de determinada altura, portanto, ele passa muitas horas com o atleta. Se o treinador tiver alguma formação ou alguma sensibilidade para esta área, pode ter um papel muito importante junto daquele atleta para dar-lhe um bocadinho de motivação extra que ele depois não recebe em casa. Ok? Eu não sei se estou a ser clara. Portanto, nós podemos estar a falar aqui. Portanto, para mim, há aqui 2 coisas distintas. Por um lado, é importante ver o atleta, conhecer a pessoa, pronto, porque é tal situação. Nem todos nós não podemos supor ou dizer à partida que um atleta motivado ou um atleta com êxito é uma pessoa que toda a sua vida foi apoiado. Não, muitas vezes isso não acontece. Não teve condições para, e no entanto, teve êxito, no entanto chegou onde queria, ok? Pronto, em algum momento encontrou apoios, até nele próprio, não é? Fez algum trabalho nesse sentido. Portanto, não podemos pressupor que alguém que não tem nenhum tipo de estimulação que não consegue, que fica limitado. Não. Agora, que é muito importante este tipo de trabalho, é que se não existir apoio da parte dos pais, alguém o pode fazer, nomeadamente o treinador? Claro que sim. Muito bem. O Vítor Vinha pergunta: o que significa gerir as emoções? Robotizar? Potenciar estados de ânimo de vitória? Potenciar estados de ânimo de vitória. Aí isso está-me a soar um bocadinho às tais expectativas que eu estava a falar há bocadinho, de êxito ou de eficácia. Ora bem, gerir as emoções pressupõe, primeiro que tudo, conhecê-las. Ok? Saber exatamente
é tipo fazer um exame interior, ou percebermos que emoções é que nos definem. Nós não somos todos iguais, nós não temos todas as mesmas características físicas e também não temos as mesmas características emocionais em termos daquilo que nos define. Nós podemos ser mais fortes em algumas coisas do que noutras, certo? Portanto, é importante nós conhecermos. E conhecendo, podemos gerir. O gerir é exatamente isto, é perceber, por exemplo, numa determinada altura do jogo, eu tenho que ir buscar a minha coragem, eu tenho que ir buscar a minha garra. Se calhar, em outros momentos, eu tenho que me acalmar. Eu sei, por exemplo, que sou uma pessoa que me exalto com alguma facilidade e, portanto, há momentos em que eu percebo que tenho que me acalmar. Mas para eu conseguir fazer isto, para eu ir buscar, eu tenho que saber o que está lá dentro, não é? Eu tenho que saber o que é que me move. Eu tenho que saber como é que eu sou. E, portanto, o gerir é isto. Depois, essa questão em termos de vitória, lá estamos nós com as expectativas, não é? E isto realmente acho que é uma coisa que é fundamental. O trabalho das expectativas é muito importante. E, mais uma vez, eu defendo que mais do que a expectativa de êxito, é importante trabalhar a expectativa de eficácia. Porque se trabalharmos a expectativa de eficácia, mais facilmente chegamos ao êxito. Começar no êxito, podemos estar a comprometer a nossa eficácia. Ok. O Pedro Rodrigues pergunta assim: é mais importante o acompanhamento do atleta antes, na preparação da atividade esportiva ou após a mesma, na análise do resultado? É sempre, em todas as fases. É em todas as fases. De preferência, a fazê-lo sempre, antes, durante e depois. É evidente que durante não há interferência, certo? Mas, por exemplo, eu acho que é importante haver um visionamento do momento de competição. Porque uma coisa é aquilo que o atleta diz, aquilo que o atleta sente, aquilo que o atleta faz, aquilo que o atleta mostra. E, por exemplo, o atleta visionar-se em competição demonstra-lhe exatamente esta diferença. Porque, por exemplo, uma câmara, ao registra o que acontece. Outra coisa é aquilo que o atleta sentiu que aconteceu. Certo? Por exemplo, é muito importante trabalhar antes, não é? Trabalhar, lá está, ajudá-lo a fazer a sua gestão, a gerar as suas expectativas, perceber o que é importante com ele, ajudá-lo a traçar os seus objetivos numa determinada competição, depois, de preferência, analisar com ele, ver com ele o seu comportamento durante o processo de competição e depois ouvi-lo no após, certo? Isto é um trabalho completo. Porque o atleta passa por todas estas fases e todas elas são importantes. Temos aqui uma questão relativamente extensa, eu vou tentar lê-la como deve ser, da Inês Falcão. Quando um atleta é jovem e a família procura um psicólogo no âmbito desportivo, nem sempre esta intervenção é bem recebida quando o trabalho do psicólogo se estende à parte pessoal, fora de campo, e se verificam alterações que as famílias não esperavam, pois transcendem o campo. Esta situação de conflito pode prejudicar o atleta, inclusive enquanto pessoa. Quando nesta situação, como devem agir as famílias e o psicólogo para priorizar o atleta? Pronto, mais uma vez, estamos aqui a falar no tal trabalho completo. Nós falamos muito do atleta, mas o atleta é um ser humano, certo? E portanto, é evidente que nós, quando trabalhamos o ser humano, temos que ter em mente este trabalho complexo que estamos a fazer. E, portanto, quando somos abordados vamos imaginar, neste caso, suponho que tenham sido os pais a vir pedir apoio ou ajuda para o atleta em si. Mesmo que seja o treinador, mas pronto, é importante nós alertarmos para isto. Nós vamos trabalhar um ser humano, vamos trabalhar com um ser humano, não é? O ser atleta é apenas uma parte da sua vida, não é? Há todo um outro conjunto e, portanto, ao trabalharmos um ser humano, nós acabamos por fazer um trabalho mais completo. E, portanto, é natural
que isso depois se manifeste em toda a sua personalidade. Lá está, porque o atleta não é um robô, nós não vamos fazer ali um trabalho superficial, é um trabalho mais profundo. E, sobretudo, numa fase de formação, numa fase de evolução, numa fase de autodescoberta, pode acontecer aqui todo um conjunto de processos, pode ser às vezes um despertar de outro tipo de situações que tenham que ser abordadas, não é? Mas mais uma vez é importante nós mantermos-nos sempre disponíveis para acolher quem nos vem procurar. Portanto, não esquecendo que o nosso centro, o nosso foco é o atleta, mas não nos podemos também esquecer que o atleta não está sozinho, tem uma envolvência. E trabalhar essa envolvência também pode ser importante para o próprio desenvolvimento do atleta. Uhum. Nós temos estado sempre a falar mais no contexto da competição ou dos atletas mais profissionais, não é? Mas há outros atletas mais normais, e eu aproveito até para dizer que a Meta-Análises tem há muitos anos, tem muitos protocolos e muitas parcerias, e tem uma parceria com um ginásio em Coimbra, que é o ginásio Peso Certo. Começou por ser Peso Certo, depois desenvolveu também atividades de bootcamp e depois disso também de CrossFit Mondego, e através desse protocolo e dessa parceria nós podemos receber com condições vantajosas atletas que frequentam esse ginásio, e são atletas normais, ou seja, são pessoas como eu, por exemplo, que frequento esse ginásio também, que querem fazer atividade física, ponto final. Portanto, não têm expectativas de competição, querem ou tonificar-se, ou emagrecer, ou ficar fit, ou melhorar a sua saúde. A psicologia do desporto também é para esses atletas, ou é só para aqueles que querem competir, Paula? É assim, vamos lá ver uma coisa, nós temos estado a falar dos atletas, temos a falar da competição, porque é se calhar a área que dá mais visibilidade à psicologia do desporto, ok? É se calhar onde se nota mais a importância dos fatores psicológicos e desta questão da gestão emocional. Agora, qualquer atleta, para mim os atletas são todos normais, ok? Agora, os seus objetivos, as suas expectativas é que podem ser diferentes. O seu nível de evolução é que pode ser diferente, lá está. Mas nós podemos sempre trabalhar com quem esteja disponível para fazer este trabalho, no fim ao cabo, de autoconhecimento e gestão emocional, que eu defendia aqui, há bocadinho quando estava a falar nisso. Eu acho que isto é um trabalho pelo qual todo ser humano deve passar, porque é um trabalho fundamental, é um trabalho importante, é um trabalho que fica para a vida em tudo. Porque se nós percebermos onde é que reside o nosso equilíbrio e pudermos usar o nosso equilíbrio em todas as situações da nossa vida, seguramente que trabalhando a nossa eficácia, lá está, em tudo, atingiremos mais facilmente os nossos objetivos, logo o nosso êxito. Sim, e encontram-se muitas vezes, não é? Nestas procuras também encontram-se, pelo menos eu falo da minha experiência, encontram-se muitas patologias associadas, nomeadamente a obesidade, transtornos alimentares, não é? Em que as pessoas procuram o desporto como forma de resolverem essas patologias, e não é através do desporto que as vão conseguir resolver, obviamente, não é? Pode ajudar, de certa forma, mas não é de certeza assim que vão conseguir resolvê-las, não é? Portanto, penso que... Pode ser aí que se apercebem, lá está. Porque sendo, como eu dizia, sendo um tal palco de emoções, não é? Uma área muito sensível à demonstração mais emocional, pode ser exatamente aí uma boa área para as pessoas se aperceberem de que podem trabalhar esses aspectos. Até porque, assim, expectativas nós temos sempre. Seja qual for o nosso objetivo, seja qual for o nosso nível, mesmo para um frequentador habitual só de ginásio, tem expectativas. Não é? Evidente. Vai à procura de algo, não é? Exatamente. Temos aqui mais uma questão da Conceição Vinha. Somos na vida o que somos no desporto? Eu diria que somos no desporto o que somos na vida. Pronto. E isso é uma coisa que se observa muito em campo e que confesso que foi das coisas que mais me fascinou e fascina ainda hoje em dia. No campo,
nós temos acesso à pessoa como ela é, lá está, não tem filtros, não... Exatamente por aquilo que eu referia, porque como é mais difícil controlar-se, manter o controle que tem no seu dia-a-dia e nas suas relações sociais e profissionais e isso, como se solta e às vezes nem se apercebe que se solta, não é? Acaba por mostrar-se um bocadinho, acaba-se por se despir, mostra-se a nu, mostra como é. Isso é fascinante. Isso é fascinante, exato. Mais genuína. É fascinante, mas lá está. Pode ser assustador para a própria pessoa quando se apercebe. Mais uma razão para que a pessoa se conheça, não é? Para depois também estar preparada e saber que exatamente que isto pode acontecer, não é? Porque é fascinante, mas pode ser assustador. Houve, assim, algum caso que te tivesse impressionado especialmente? Sem entrar em pormenores, obviamente, Paulo. Sim, sim. Há casos que são até perturbadores. Há de tudo. Há aqueles... Para mim é tudo fascinante, não é? O comportamento é fascinante. Mas já assisti, efetivamente, a pessoas que não acreditavam nelas e que se superam, não é? Que percebem exatamente em campo que efetivamente são muito mais fortes que aquilo que imaginam. Não é? Que demonstram uma força, uma energia que elas próprias não acreditavam que tinham. E depois também temos aquelas pessoas que revelam até algum grau de patologia. Têm comportamentos que saem... por isso é que eu digo, podem ser assustadores, porque têm comportamentos que são completamente inesperados face à imagem a que nos habituaram fora. E, portanto, há-se tudo um pouco. Eu não sou psicóloga do desporto, como sabes, mas houve pelo menos 3 casos, obviamente que ao longo destes anos todos em que trabalho, não é? Já tive vários atletas que acompanhei e houve 3 casos que me impressionaram imenso. Um deles foi com um jogador, não é? Que me pediram para, há muitos anos, para acompanhar. Era um jogador muito novo na altura e impressionou-me sobretudo, era um jovem, era muito jovem na altura, depois ficou um jogador muito, muito conhecido. Na altura era muito frágil e impressionou-me a forma como ele carregava a família toda, não é? Portanto, a responsabilidade daquele jovem, porque era mesmo muito jovem, e a forma como ele tinha às costas uma família extraordinariamente disfuncional e pobre, e a forma como ele considerava que tinha que sustentar aquela família toda, porque era considerado o prodígio da família, e de facto depois veio saber que era mesmo uma pessoa muito, muito, muito válida, e o quanto isso era nefasto para ele, não é? Era uma responsabilidade enorme. Um outro caso que me impressionou imenso foi de uma bailarina que desenvolveu uma perturbação alimentar gravíssima, não é? Procurou-me já adulta, com problemas gravíssimos, uma mulher que não conseguia engravidar, com uma anorexia gravíssima, não é? Portanto, e que desenvolveu essa perturbação claramente marcada por todos aqueles treinos e aqueles condicionalismos que teve durante todo o treino enquanto bailarina, porque não podia ter pouco mais que 30 e poucos quilos, uma coisa assustadora. E uma outra situação foi também de uma atleta rapariga que era ginasta rítmica e que também tinha treinos absolutamente assustadores, não é? Portanto, aquilo não eram treinos, eram absolutas torturas, portanto, tudo treinos de alta competição, não é? O que me leva a perguntar-te o seguinte: não há formas de controle da agressividade e inclusive até da tortura que alguns treinadores podem imputar sobre os seus treinandos? Não há formas de controlar isto?
Mas para isso é preciso que haja um pedido, certo? Não há uma intervenção voluntária da nossa parte. Nós não podemos ir aos espaços, aos sítios, ver o que é que se está a passar, certo? Portanto, nós só podemos intervir quando o pedido nos chega. E isso que tu estás a dizer, eu também tenho conhecimento de alguns casos, mas que nunca houve um pedido, certo? Nunca houve um pedido. E as pessoas acabam por se sujeitar, porque lá está, isso muitas vezes também acontece no tal período de formação de personalidade, não é? Em que o treinador é... Muito jovens. Pois, exatamente, que o treinador é uma presença muito assídua, por exemplo, estás a falar aí de uma modalidade em que há muitas horas de treino, e portanto há muitas horas na presença daquela pessoa. Inclusive, os atletas se urinam com medo dos treinadores, não é? Quer dizer, mas coisas horríveis, a ponto das jovens chorarem de dor com os treinos que estão a ser infligidos e não terem coragem de se libertar daquilo, não é? São coisas horríveis, é tortura, não é? Aquilo não são treinos, é tortura, não é? Mas isto acontece, ainda hoje, isto acontece repetidamente, não é só na Rússia, não é? Isto não é só na... Não é. Cá. Na Rússia, em todo lado, não é? Na China, isto é em todo lado. Sim. É assustador. Entre nós. E muitas vezes depois também há também a vergonha de contar aos pais, porque muitas vezes essa informação não chega aos pais. Sim, e às vezes chega e é na mesma tolerada. E às vezes chega e é desvalorizada, não é? Pronto. Tolerada. Isso também depois lá está, tem muito a ver com expectativas. Os pais que, por exemplo, tenham grandes expectativas relativamente ao seu filho ou à sua filha naquela modalidade, vão desvalorizar, têm tendência para desvalorizar. E às vezes quando se apercebem já é tarde demais e às vezes já há problemas graves muito associados a isso. Sim. É verdade. Mas lá está, mas nós só podemos intervir quando há pedido, não é? Pois. Temos aqui outra questão da Inês Falcão. Creio que o doping é reflexo de uma carência de acompanhamento psicológico por manifestar falta de autoconfiança nas competências do próprio que recorre a estímulos externos. Pode ser. Qual é o efeito do doping, ao fim e ao cabo? Porquê é que se recorre ao doping? Para, de alguma forma, manipular resultados, para manipular performance. Agora, também é importante perceber se estamos a falar de uma individual ou estamos a falar de uma modalidade coletiva, porque até acho que se calhar é um bocadinho perigoso entrarmos por aí, porque às vezes a coisa é um bocadinho mais perversa. Às vezes não depende, não é uma iniciativa do próprio atleta, não é? Mas sabemos que às vezes é uma coisa um bocadinho mais perversa e, portanto, se calhar é melhor nem entrarmos muito por aí. Agora, se estivermos a falar só do atleta e da responsabilidade do próprio atleta, sem dúvida que sim. Isso pode ser, lá está, porque é recorrer a um fator externo para maximizar as suas capacidades, não é? Em vez de o fazer naturalmente, apostando mais em si, naquilo que efetivamente é capaz, confiar nas suas competências. É um bocadinho... Atrever-me a dizer que às vezes é ir pelo mais fácil, mas às vezes não. Às vezes é a dificuldade que cada um tem de aceitar as suas próprias fragilidades, porque nós não somos perfeitos e às vezes temos dificuldade em lidar com as nossas limitações que existem, mas que existem para serem ultrapassadas. Nós podemos ser sempre uma melhor versão de nós mesmos. Isto às vezes é um bocadinho difícil de lidarmos, de enfrentarmos e de lidarmos com isto. Mas também é verdade que em algumas modalidades, e também tenho atletas, conheço atletas de outras modalidades que me dizem que é quase impossível competir sem a utilização de substâncias ilícitas, porque nunca vão conseguir atingir os valores que os outros atingem porque usam essas substâncias ilícitas, não é? Quase como se fosse impossível ao natural, não é? Chegarem onde os outros chegam. Não é? Estamos a falar de levantamento de pesos, estamos a falar de esse tipo de atividades, não é? Sim, mas eu acho que mas aí estamos a ir contra a própria noção do desporto. Não é? Estamos a entrar por um campo que eu acho que já não é desporto, ou já não deveria ser considerado desporto. Olha, porque no desporto eu acho que o mais importante, desculpa só isto, que o mais importante, isto é uma coisa que eu acho que é fundamental também transmitir ao atleta, mais do que competir contra alguém, a competição deve ser consigo mesmo.
neste sentido de dar sempre o melhor, de descobrir sempre o melhor, de perceber que o que hoje é um limite, amanhã pode já não ser um limite, não é? E acho que isto é o mais importante. Quando nós focamos muito a competição no outro, às vezes perdemos no horizonte e é pena. A principal competição acho que tem que ser connosco mesmo. Uhum. Nós já cedemos aqui a essa hora, mas temos aqui uma questão muito interessante da Mariana Costa e vamos encerrar com ela, está bem, Paula? Uhum. Pode ainda responder a esta, como dar ânimo e manter um atleta profissional motivado quando surge uma lesão que o obriga a parar? Ok. Pronto, aí mais uma vez é fundamental o trabalho que já se fez a nível da sua parte emocional. Mas também é importante preparar o atleta e qualquer atleta, nomeadamente numa competição, mas não só. Uma lesão é um obstáculo e os obstáculos existem para funcionarem como desafios, ok? Os obstáculos não existem para funcionarem como barreiras. E mais uma vez, é muito importante o trabalho a nível emocional. Portanto, cada atleta perceber que as lesões são situações que podem ocorrer na sua vida desportiva, mas que o mais importante é perceber que elas são desafios, ou seja, pode-se sempre ir um bocadinho mais à frente, pode-se sempre acreditar, pode-se sempre procurar potencializar, ou seja, são obstáculos, não são barreiras, a menos que estejamos a falar de uma lesão que seja impeditiva, que não seja uma coisa temporária, não é? Que seja uma impeditiva e que seja um fim de carreira. Aí, se calhar, há que trabalhar um bocadinho com o atleta a questão das suas expectativas, não é? De o ajudar a perceber as suas potencialidades e perceber que aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, para além de atleta, é muito mais que um atleta, é um ser humano e, portanto, a sua vida, as suas competências não terminam ali, certo? Pronto. Agora, estamos a falar de uma coisa temporária, não é? Há que trabalhar um bocadinho isto, o que é que a lesão significa para ele. Lá está, é um desafio, é uma barreira, no sentido de um bloqueio, pronto, e trabalhar a esse nível portanto, trabalhar a parte emocional e ver com ele, não é? Porque, é assim, lá estamos, o objetivo aqui é trabalharmos o indivíduo, mas percebemos que se os problemas existem dentro dele, as soluções também. E nós estamos ali para os ajudar a eles mesmos descobrirem as suas soluções, descobrirem os seus caminhos. E, portanto, a mesma coisa relativamente à lesão. Portanto, perceber qual é o impacto que a lesão tem para ele atleta, e, pegando nos seus recursos, como é que vai lidar com ela? Como é que vai lidar com aquele desafio? Que se for uma coisa ultrapassável, não é? É importante que o veja como um desafio. Ou seja, que o pode tornar mais forte, que pode sair dali mais forte. Muito bem. E se calhar terminávamos, não é? Paula, olha, eu tenho que te agradecer muito, foi um prazer e uma honra ter-te. O prazer foi meu. E é um prazer e uma honra ter-te na Mente Análises. Muito obrigada, Paula. E muito obrigada a todos, obrigadíssima, encheram-nos aqui de perguntas fantásticas, não foi? Foi uma maravilha. Sim, muito bom. Cedemos Só bastante. espero termos estado à altura de responder a tudo. Esperamos que sim, não é? Que tenham gostado. Muito boa noite a todos, sim, boa noite. Boa noite a todos, até breve. Tchau.